Que Jesus nos abençoe, seja conosco nesse dia de hoje. Eu agradeço você por me receber em sua casa, mais uma vez, em mais uma conversa sobre Espiritismo. Nós vamos falando hoje sobre psicografia. O que é uma psicografia? É uma carta escrita por um espírito desencarnado, onde ele vem trazendo notícias para aqueles entes queridos, dando a eles, um conforto, um consolo, para que eles superem, aceite melhor a perda de uma pessoa querida. A psicografia pode ser mecânica e semimecânica. A mecânica é quando o espírito toma a mão do médium e escreve por si só, sem o concurso do médium, sem a vontade do médium, apenas a do espírito. E a semimecânica é quando o médium se torna o intérprete do espírito, quer dizer, o espírito dita e o médium escreve. Nesses seminários, nesses simpósios onde há abertura de espaço, para aquele dia em que se reúne ali num seminário, num simpósio para tratar das questões espíritas, com palestras, com tratamentos, com vários eventos espíritas, nos quais eu fui convidada para alguns, como médium de psicografia que sou. Então, às vezes, chega a questão: por que a assinatura é diferente? Por que eu não recebi uma carta? Será que eu não mereço? Por que a letra não condiz com a letra do meu familiar? Isto são perguntas frequentes e natural, porque a gente quer ter uma prova de que estamos verdadeiramente recebendo uma carta daqueles que nos foi caro, daquela pessoa que nós amamos, daquela pessoa que ainda causa uma dor, um vazio muito grande pela sua partida. Então hoje eu quero falar sobre isso, conversar com vocês a esse respeito. Eu tenho, na casa, no Grupo Espírita Irmão Franklin, o meu trabalho de psicografia. E isso acontece às vezes da pessoa: nossa, a assinatura foi igualzinho. Confere no documento, bate a assinatura. E outros dizem: a assinatura está diferente, mas o conteúdo da carta me revela o que ele era antes. Ou seja, são palavreados usados como o que ele tinha costume, hábito, de dizer, alguma coisa que o identifica. Mas por que a assinatura não veio igual? Então, a assinatura, ela é idêntica com a assinatura do documento quando o espírito, no momento final da sua carta, se é um médium que está sendo tradutor da sua vontade, da vontade do espírito, no final da carta, ele toma a mão do médium e assina, ali a carta. Aí você vai conferir no documento, a assinatura vai estar igual. Isso numa psicografia semimecânica. Agora, se ele deixa a critério do médium até a sua assinatura, você pode conferir que não vai dar certo, porque não foi assinado de próprio punho. Então, para se esclarecer essa questão, por que a assinatura não vê igual? Por que a assinatura é igual? Pelo simples fato do médium estar psicografando
através da psicografia semimecânica, o espírito não assumindo a sua mão para deixar a sua assinatura, não vai vir com igual aos documentos. Mas quando o espírito faz isso, você pode conferir que vai estar lá, né? A assinatura idêntica do documento. E psicografia? Eu já fui em vários lugares, pedi, busquei e ainda não recebi uma carta. Será que eu não mereço? Merece. Todo mundo merece o conforto, o consolo que vem através de uma psicografia. Porque quando nós temos a bênção de receber uma carta, nós sentimos um consolo, um conforto, uma força a nos invadir, a nos fortalecer. Então todo mundo merece diante dos olhos de Deus. Mas então por que eu vim no seminário, por que eu vim no trabalho de psicografia, eu vim no simpósio e não recebi uma carta? Porque às vezes aquela pessoa que você tanto ama ainda não está preparada para deixar para você as suas notícias. É bom saber que para se escrever uma carta, para se dar uma psicografia, primeiro o seu familiar vai ter que passar por um aprendizado no plano espiritual, para saber chegar aqui e dar as suas notícias através da mão de um médium, seja ela mecânica ou semimecânica. É um processo diferente do que ele estava habituado a fazer aqui na Terra. Às vezes ele ainda não concluiu essa preparação. Às vezes também ele não está preparado para deixar a sua carta. Ele ainda não está pronto para escrever. Ou às vezes você ainda não encontrou um médium pelo qual será trazida a sua carta. Porque para que eu possa psicografar a carta de um irmão desencarnado, é preciso existir uma afinidade entre os fluidos do desencarnado com o meu fluido vital. Se não houver, esse ajuntamento, essa combinação de fluidos, não será possível nem que eu receba e nem que ele dite, que ele me diga o seu desejo, o que quer que eu escreva. Quando entrou a pandemia, que até as casas de Deus foram fechadas, o irmão Franklin achou que não deveríamos paralisar o nosso trabalho, porque era um momento em que todos estávamos vivendo um período de nossas vidas completamente diferente do que estávamos acostumados, né? Um período de isolamento, um período de medo, um período onde houve-se muitas perdas e a casa de Deus estava fechada. Porque é natural que quando estamos passando por um problema, sentindo alguma aflição, nosso espírito está inquieto, depressivo, melancólico, a gente faz o quê? Procura uma igreja, um centro espírita, aonde a gente vai estar mais perto de Deus. E nós, esse ano, tivemos que viver isso.
né? De não ter como buscar uma casa de oração, uma casa de Deus. Aí, o irmão Franklin pensando nisso, vendo, né? Tanta gente sofrendo, tanta gente angustiada, entrando em depressão, vivendo o pavor do medo, porque teve gente que viveu muito medo durante o período mais forte da pandemia. Ele então disse para mim, quando, por decreto, o prefeito fechou aqui na nossa cidade de Uberaba todas as casas religiosas, todos os templos, né, religiosos, ele disse para mim: filha, vamos chegar aos lares daqueles que precisam de Deus nesse momento. Vamos, com o nosso humilde trabalho, levar um pouco de conforto e de consolo a todos que não estão podendo ir na casa de Deus no momento. E assim nós abrimos um trabalho, um simples trabalho de evangelho, né? Leitura evangélica, num domingo, e que, coincidentemente, nós estaríamos próximo aos dias das mães, né? A data comemorativa às mães. E nessa data, o nosso irmão Adelino de Carvalho, que é o presidente espiritual do trabalho de psicografia, costuma homenagear as mães, trazendo filhos desencarnados para deixar as suas cartas, suas notícias, como forma de presente para as mães. E nós fizemos isso. E abençoadamente, alegramos os corações de muitas mães naquele dia, naquele segundo domingo de maio. E com isso também, abrimos espaços para a psicografia, que nos chega hoje de todo o país. Chega também fora, né, de pedidos de outros países, está nos chegando pedidos de psicografia. E eu tenho percebido a cada dia mais que o que eu já sabia, o que eu já sentia, até mesmo por experiência própria, que é o conforto que uma psicografia traz, só fez crescer. Mas eu achei necessário publicar esse vídeo hoje para esclarecer. Se eu tenho 200 pedidos de psicografia, seja hoje no meu trabalho dentro da Casa Espírita, Grupo Espírita Irmão Franklin, nas quais a gente não estava tendo o trabalho presencial, mas nós pegávamos o pedido através do Messenger e, após a carta escrita, a gente mandava pelo WhatsApp. As perguntas formuladas no simpósio, nos congressos, também me chegaram, porque a assinatura não é igual. Será que eu não mereço receber uma carta do meu filho? Eu estou sofrendo muito e eu queria receber. Todos merecem. E todos, dentro da grandeza do amor de Deus, no preparo para que a carta venha te trazendo conforto, o seu ente querido vai ser preparado para escrever. Se não vier pelas minhas mãos, com certeza outros médiuns de outras casas com trabalhos sérios, bonitos, responsáveis, podem também estar com eles a notícia que você tanto quer. Ou talvez ele ainda não esteja, né, à vontade, sentindo-se à vontade para te escrever. E nós temos também realizado neste período uma coisa que se tornou comum, que é os mentores, né? O presidente do trabalho de psicografia e o nosso irmão Francisco de Paula, auxiliar do nosso irmão Adelino, trazem notícias. Por exemplo, seu ente querido desencarnou esse ano e ainda não está preparado, mas diante do pedido de psicografia, diante da dor
que está ali no coração da mãe ou do filho ou da filha, ele pega, visita, né? E traz notícias. Então, as notícias que, quando alguém recebe uma psicografia do filho, mas que é assinada por Francisco de Paula, Adelino de Carvalho, Fabiano de Cristo, Eurípides Barçanufo, são apenas notícias. O seu filho, a sua mãe, o seu familiar, seu ente querido, não estando preparado para escrever, ele pede aos mentores para que traga um conforto, um consolo, dizendo que está bem, que continua vivo, que manda abraço, uma notícia que traz um confortozinho. Isso também passou a ser normal dentro do nosso trabalho no Grupo Espírita Irmão Franklin, diante de tanta dor e de tantas mães e de tantos filhos que perderam seus pais, perderam seus filhos com o Covid, né? Então os mentores da casa, compadecido do sofrimento, passou a trazer notícias. Então, isso acontece também em outras casas, eu tenho certeza. E outra coisa que eu quero que vocês entendam é que nenhum médium de psicografia, eu acredito, dá preferência. Nós, no início do trabalho, nós fazemos uma preparação e dispomos as cartas. E somente vai escrever aquele que a espiritualidade maior ver a capacidade de dar a notícia sem causar dor, sem trazer mais desalento e desespero para quem vai receber. E as filas são enormes. Se você fez o seu pedido hoje de psicografia, principalmente no trabalho que eu estou realizando agora à distância, não pense que você vai receber ela no próximo domingo, na nossa live de domingo. Às vezes vai, mas às vezes não vai. Isso vai depender do seu ente querido. E vai depender também das suas vibrações de amor, de conforto, de auxílio a ele. Porque todos eles sentem a nossa angústia, as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos desesperos. Então, para que tenhamos o êxito de receber uma cartinha, nós também temos que ter o equilíbrio, tá? De pensar, de orar, de rezar e de emanar a ele força, confiança, fé, mostrar para ele que nós acreditamos numa vida após a morte, que a nossa vida não se encerra no túmulo. Aí eles serão ainda mais fortalecidos para terem a coragem de vir e deixar suas notícias. É muito importante quando você espera ansioso por uma psicografia, que você não alimente a ideia do suicídio. A dor é grande, é muito grande. Para quem perde qualquer pessoa que ama para o desencarne, né, que é quando a gente perdemos a capacidade de ver com os nossos olhos físicos, aquela pessoa que amamos, nasce em nosso ser uma dor muito grande, que fere, realmente fere, fundo a nossa alma. Mas nós não devemos alimentar uma ideia errônea de suicídio para reencontrar aquele ente querido, porque nós não iremos reencontrá-lo. Porque o suicídio é um ato pecaminoso contra Deus. É ferir as leis de Deus. A vida, o nosso desencarne, só nos chega na hora
em que Deus permite. Lembremos sempre que Deus, na sua infinita bondade, nos dá a vida e nos dá o dia de retornarmos para a casa de espírito, para a pátria do espírito. E quando você receber uma psicografia, lembre das primeiras explicações desse vídeo. A assinatura vai condizer com a assinatura do documento se o espírito tomou a mão do médium e assinou por ele mesmo o seu nome. Se assim não se deu a assinatura, você não vai encontrar uma assinatura idêntica ali, porque o médium foi apenas o intermediário entre o espírito e a carta que ele deixou para você, tá? Nós vamos ter uma segunda parte desse vídeo, onde nós vamos comentar ainda sobre a psicografia. Vou trazer ainda mais alguns esclarecimentos que eu acredito que as perguntas, os questionamentos são muitos. Então, nós teremos ainda essa semana a segunda parte desse vídeo. Agora eu vou terminando esse da agora, o primeiro do vídeo falando sobre psicografia, pedindo a Deus que derrame sobre todos vocês a bênção e a paz, e que permita que o conforto lhe venha através da misericórdia divina diante da dor, da separação física das pessoas que vocês amaram. Que Jesus os abençoe e seja com vocês, hoje, agora e sempre. Fiquem na paz.